Oi gente, sejam bem-vindos a mais um dia de vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar a vocês como eu fiz a transformação completa dessa sala gastando pouco. Mas antes de dar continuidade nesse vídeo, para vocês que curtem transformação de ambientes, vídeos de antes e depois, ou mesmo se você está reformando a sua casa e quer sugestões de transformações inteligentes, eu vou dar uma super dica para vocês de um canal que é especialista no assunto, que é o canal Mobilizados. Lá você vai encontrar ideias incríveis de decorações e uma coisa muito interessante que eles fazem é que eles dão dicas e sugestões do que fazer e do que não fazer numa reforma, e isso é muito importante para você não ter dor de cabeça depois. Então, se você está buscando inspiração para reformar o ambiente, dá uma passadinha lá no canal da Mobilizados que eu tenho certeza que você vai encontrar o que procura. E se você gostar do conteúdo, não deixe de se inscrever porque lá todo tempo tem dica legal. E agora vamos acompanhar como foi a transformação dessa sala inspirado nos vídeos da Mobilizados. Gente, olha só o estado dessa sala. Ela pertence a uma casa bem antiga que há muitos anos não passa por uma reforma, então eu decidi transformá-la e deixar um local mais aconchegante. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a pintura do teto, então eu comecei com recorte de pintura e logo em seguida eu vim terminando de pintar. Ao todo eu passei 2 demãos. A tinta que eu utilizei para fazer essa pintura foi a tinta acrílica semi-brilho. Depois que eu terminei com a pintura no teto, eu comecei a pintar as paredes. Comecei com recorte de pintura e para chegar nessa tonalidade, eu utilizei a mesma tinta do teto, que é a tinta branca acrílica à base d'água, só que para chegar nesse azul acinzentado, eu utilizei o corante azul e um pouquinho do corante preto. E para fazer a pintura da janela e da porta, eu utilizei uma tinta esmalte sintético à base d'água, que ela é própria para pintar ferro e madeira. Depois que eu terminei toda a pintura, eu comecei a trabalhar na parte da iluminação, fazendo uma luminária de trilho com cano de PVC de 20 mm. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link de todas as coisas que eu fiz aqui na descrição. O próximo passo foi fazer uma decoração para essa parede e, como sempre, utilizando materiais reciclados. Então aqui eu utilizei madeiras de obras que iriam ser jogadas fora, fiz uma colagem, pintei e deixei num estilo bem rústico. Olha só que legal que ficou! E a próxima transformação que eu fiz foi na coluna que fica entre a janela e a porta. E como eu gosto bastante de trabalhar com madeiras e a fim de economizar, eu decidi fazer um efeito ripado com argamassa. Então eu comecei colocando a fita crepe para delimitar o espaço que eu ia utilizar. E com uma desempenadeira de aço, eu comecei aplicando a argamassa na parede. Eu passei a primeira camada somente para deixar uniforme, esperei secar totalmente e tirei a fita com a argamassa ainda mole. Depois comecei fazendo a marcação das ripas e cada uma ficou com 4,5 cm. Depois passei a argamassa por cima da fita para poder fazer o efeito. Dessa vez foi uma camada um pouquinho mais grossa e retirei as fitas com a argamassa ainda mole. Esperei secar totalmente, lixei e depois eu vim com a pintura. A tinta que eu estou utilizando é a mesma tinta que eu utilizei tanto no teto quanto na parede. Primeiro eu passei uma base mais clara com o corante ocre para deixar um fundo mais amarelado. Depois eu passei a tinta marrom somente nas ripas e para dar profundidade eu misturei a tinta marrom com um pouquinho de corante preto. Eu preferi não deixar totalmente preto porque acho que fica muito marcado, por isso eu decidi fazer uma tonalidade de marrom escuro. E para deixar com aquele brilho da madeira, eu finalizei passando um verniz incolor. E por último, e não menos importante, a parede que eu estava mais ansiosa para fazer, que é a parede de gesso 3D. Primeiro eu comecei fazendo as placas de gesso, levei uma semana mais ou menos para terminar porque eu tinha um único molde. E ao todo eu fiz 80 peças para terminar a parede. O molde que eu utilizei foi esse de plástico com EVA, que é super fácil de desenformar. E para começar a colocação do gesso na parede, é fundamental que você meça toda a parede para saber de qual lado vai ser o recorte. Nessa medida que eu fiz, percebi que a parede tinha uma certa inclinação para o lado direito. Então, se eu começasse lá da ponta, todas as minhas peças iriam ficar tortas. Então, por isso eu decidi começar pelo meio. Aqui eu estou utilizando argamassa AC2 para colar essas peças na parede. Eu não utilizei o gesso cola porque financeiramente a argamassa sai mais em conta.
E para cortar as peças de gesso não tem segredo, você pode cortar com uma faca ou com estilete. Eu só peço para que você tenha um pouquinho de calma, porque essas peças elas quebram com muita facilidade. Mas se você fizer certinho, o encaixe fica perfeito. Percebam que todas as outras fileiras eu sempre começava pelo meio para não dar diferença no final. E aqui também eu já vou dar uma super dica para vocês. Quando vocês estiverem colocando a peça superior, sempre se baseiem pela peça que está abaixo, porque se você se basear pela peça que está no lado, pode dar muita diferença no final. E para preencher esses espaços, você pode utilizar um rejunte comum de azulejo, mas como sobrou muito gesso, eu decidi fazer com o próprio gesso. E para deixar essa parede bem branquinha, eu pintei com a tinta acrílica, que foi a mesma que eu pintei o teto. E olha só esse resultado, gente. Para fazer essa parede, eu gastei menos de R$100 e olha só que gracinha que ficou, gente. Um ambiente completamente diferente do que estava e ficou bem aconchegante. E para dar uma diferenciada, eu coloquei uma cortina que vai do teto até o chão para acompanhar a linha do efeito madeira. E também coloquei algumas plantas, porque vocês sabem que eu adoro planta e a planta é sempre muito bem-vinda em qualquer ambiente. Também finalizei colocando um tapete, o rack, a televisão e alguns acessórios. E agora olha só o antes e o depois dessa transformação. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dessa transformação. Um grande beijo, fiquem com Deus e vamos para o próximo vídeo com mais uma dica legal. Tchau, tchau!